Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Vícios na Juventude. Prevenção ainda é o melhor remédio. É indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano, preparando-o para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que permaneça em isolamento, que o empurrará para as fugas quase sem volta do uso das drogas, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Joana de Ângeles. Cresce a cada dia o consumo de drogas entre os jovens, a miúde os pais nunca contam com a possibilidade de seus filhos se tornarem viciados. Acham que o problema ocorre apenas com vizinhos e amigos. Todavia, os amigos e os vizinhos pensam a mesma coisa. Muitos pais até incentivam os filhos, homens, ao consumo de bebidas alcoólicas, uma prova da masculinidade do descendente. O primeiro gole ocorre muito antes da puberdade, quando molharam a chupeta da criança na cerveja. Uma decepção toma conta dos pais quando descobrem o filho envolvido com drogas. O assunto merece atenção urgente da família e do Estado, pois, sem querer, sem alarmista, estamos vivendo uma verdadeira epidemia de jovens drogados e muitos pais estão sem saber o que fazer. A primeira atitude sempre será preventiva, ou seja, trabalhar a educação integral de nosso filho para que ele se equipe de recursos tais que lhe possibilitem transitar pelo mundo livre dos entorpecentes. Essa educação integral envolve os aspectos intelectuais, emocionais e espirituais do ser. Em regra, os pais estimulam apenas o desenvolvimento da intelectualidade, preocupam-se com razão com boas notas na escola e aprovação no vestibular. Mas só isso não basta. Temos outros aspectos de nossa personalidade que também precisam ser fortalecidos. Daniel Goleman, famoso psicólogo norte-americano, apresentou ao mundo a ideia de que, ao lado da inteligência racional, também somos dotados de uma inteligência emocional. Tão importante quanto a primeira, não basta ser inteligente, é preciso também saber como os relacionamentos devem ser com os nossos semelhantes. Além de boas notas, precisamos ensinar nossos filhos a lidarem com frustrações, por exemplo. Como afirmou o Dr. Tiba, não queremos que os filhos tenham alguma contrariedade e assim vivemos para satisfazer-lhe todos os desejos. Como não podemos possuir tudo a todo momento, chegará a hora em que os filhos experimentarão alguma frustração, serão tomados de uma angústia tal que poderão buscar nas drogas o alívio para suas dores emocionais. Tão importante quanto a aprovação no vestibular, os filhos precisam aprender a lidar com as derrotas, pois as vitórias também são construídas com os fracassos. Saímos de uma educação fundada no autoritarismo e fomos ao extremo do liberalismo. Hoje os filhos podem tudo, não podem ser contrariados e com isso não aprendem a lidar com os reveses da existência. Só tiveram prazer, nunca experimentaram contrariedades e, portanto, não sabem lidar com elas. Augusto Cury, psiquiatra de renome, afirma que bons pais preparam os filhos para os aplausos e pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Jesus de Nazaré, o sublime terapeuta, há mais de 2000 anos, já proclamava que bem-aventurados eram os que sofriam. Vale dizer, os que sabiam lidar com a dor, retirando do Calvário as lições para a vitória. Hoje os pais querem privar os filhos do Calvário, esquecidos de que a pérola nasce do lodo. Vamos ensinar aos filhos o que cantou Guilherme Arantes na canção Brincar de Viver, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Está aí um excelente preventivo contra as drogas. Desenvolver a inteligência emocional também será estimular a autoestima dos filhos. Quem gosta de si mesmo dificilmente utilizará substâncias que agridem o corpo e a mente. Quem se ama se preserva, quer o melhor para si, afastando-se de comportamentos autodestrutivos. Quem tem a autoestima positiva saberá dizer não aos convites de amigos para usar drogas. Quem está com autoestima em déficit tem muitas dificuldades em dizer não pelo temor de ser rejeitado pelo grupo, e isso é uma das portas de entrada ao vício. A prevenção também se faz com informação. É preciso conversar com os filhos sobre a questão das drogas, muni-los de informações que possibilitem entendimento das consequências de qualquer vício. Os pais precisam ler sobre o assunto, acompanhar os noticiários, conversar com os pedagogos da escola,
Enfim, buscar uma capacitação para que lhes permita lidar com o problema. Em uma de minhas palestras realizada em uma escola de São Paulo, a diretora me confidenciou ter percebido alguns alunos envolvidos com drogas, pelo que resolveu convocar todos os pais para conversa sobre o assunto. Para sua surpresa, menos de 10% dos pais compareceram ao encontro. Não podemos esperar que o problema ocorra em nossa casa para depois buscar as soluções. Digo que a melhor solução é a prevenção. Em princípio, os pais não estão preparados para o assunto. O que sabemos é muito pouco para enfrentar o desafio das drogas. A profilaxia também se faz com o acompanhamento dos filhos. É preciso saber onde eles ficam a maior parte do tempo, já que hoje o traficante não é mais o pipoqueiro do colégio, mas o próprio colega da sala de aula, e conhecer amigos de seus filhos, bem como os respectivos pais. Observe como o filho chega em casa ao retornar das baladas, ficando atento ao seu comportamento para identificar algum sinal de alerta para a presença de drogas. Talvez você esteja se sentindo impotente diante de tantos desafios, porém tenha certeza de que essa é a missão que Deus lhes confiou e para a qual você precisa se preparar. Filhos são os maiores investimentos que podemos fazer na bolsa de valores da vida. Os rendimentos compensam qualquer esforço. Veja bem, gente, essa questão das drogas, assim como a do álcool que a gente conversou ontem, só tem um meio, que como educadora e mãe que sou, eu consegui encontrar a prevenção, né? Droga lícita ou ilícita, não interessa. O que interessa é ter informação. Pessoa tendo informação, aí já cai naquela questão do livre-arbítrio, né? Ou seja, nós sabemos que aquilo ali pode me fazer mal, para que eu vou chegar perto? Para que eu vou experimentar? Até porque eu não conheço o meu corpo, eu não sei como que eu vou reagir. Eu posso fazer exame de sangue, no exame vai lá, tá tudo ok. É isso que eu tenho visto muito nos vídeos ultimamente, né? Os médicos têm chamado a atenção para o seguinte: você faz um exame lá para saber como que tá a sua vitamina A no corpo. No exame que você faz, a vitamina A tá ok, tá dentro do parâmetro esperado. Só que tá faltando, a sua visão ainda tá turva. Por que ela tá turva? Você troca a lente do óculos, foi o que aconteceu comigo. Eu troquei a lente do óculos e continuo ainda enxergando tudo embaçado. É a vitamina A que não está correspondendo, porque está faltando algum componente que liga ela, que faz o bom uso dela no meu corpo. Então eu tenho que investigar, eu tenho que descobrir o que é que está acontecendo, que a vitamina A não está sendo bem trabalhada no meu corpo. Não é só ela tá ok, mas tem alguma coisa que precisa ser usado junto com ela de composição no corpo para que ela seja, que ela faça a função dela. Então, como o corpo é todo complexo e a gente não consegue detectar o problema de imediato através de um exame, nós temos que buscar, pesquisar. Assim é em relação ao vício. Você faz lá um exame de sangue e consta que você não tem nada de álcool no corpo. Então eu posso beber um copo, que eu não tenho nada. Tá zerado o meu corpo. Meu corpo aguenta. Quem garante que teu corpo aguenta um copo ou ele aguenta uma colher de álcool? Começou um embalo aí, uma modinha aí de tomar vinagre de maçã todo dia. O povo quer tomar vinagre de maçã todo dia. Uma colher de um copinho, ou uma colher, não sei, de vinagre de maçã todo dia. Vinagre de maçã não contém álcool, certo? Existe uma fermentação da maçã. A fermentação, ela fica alcoólica. Já tá fazendo mal pro pessoal. Fermentação de maçã. Assim como a fermentação que a gente estava falando ontem da uva, que se torna o vinho, né? Então, o teor de álcool no nosso corpo não equivale somente à quantidade do que você vai consumir. Depende do que o seu corpo aguenta. De repente, tem pessoas que bebem e ficam mole, vai dar sono. Tem pessoas que bebem e ficam violentas. Isso aí o que é? O teu corpo, você não conhece o teu corpo. O fato de cada um ser único na criação de Deus, quando Ele criou cada um de nós, foi individual, gente. Deus não fez nenhum corpo, nenhum espírito igual ao outro. É tudo diferente. Então não adianta, a Maria toma e faz bem, então eu também vou tomar porque vai me fazer bem. O que faz essa geração sucumbir
cair no mundo das drogas? É a falta de informação. Ah, mas Patrícia, internet, televisão, é computador, é celular, é tanta coisa hoje, não precisava nem do pai conversar. E eles se importam com esse tipo de informação? Eles vão buscar essa informação, gente? Essa informação tem que ser dada. Tem que ser dada pelos pais, tem que ser dada pela escola. E tem uma coisa, é que esse livro do De Luca, como eu falei ontem, ele está parecendo mais por uma questão de comportamental, né, do que espírita, bem dizer. Ele quase não toca na questão espírita ali, do lado espiritual. Mas voltando para o lado espiritual, o serzinho que está na casa da gente e que a gente pegou, né, lá no plano espiritual fizemos um combinado e falamos, esse daqui vai ser minha filha, esse aqui vai ser meu filho, né? Na outra vida nós tivemos lá nossos perrengues, então agora nós vamos nessa nova oportunidade resolver os nossos perrengues. Vamos lembrar que o espírito que vem na nossa casa como filho e filha, ele também, como nós, já teve outra vida, outra encarnação, outra história. E ele traz junto com essa história do passado algumas virtudes e alguns vícios. E se essa pessoinha se tornou seu filho, é porque você, enquanto pai e mãe, tem condições de orientar. Você tem alguma coisa ali a mais que pode ajudar aquele ser. E não é só uma questão de, eu fiz, é meu, mas eu vou jogar no mundo. Não, é sua obrigação. Você se comprometeu com Deus. Opa, fiz um combinado, essa criatura aqui é meu filho, é minha filha. Eu tenho que orientar. Depois que eu orientar, depois que ele crescer, que ele for dono do nariz dele e ele fizer as escolhas, é o livre-arbítrio dele que está sendo utilizado. Não tem nada a ver mais com a educação que você deu. A educação que você deu foi a base para ele. Mas as escolhas depois, aí se ele beber, se ele não beber, se ele fumar, se ele não fumar, se ele usar droga ou não, aí é escolha, é livre-arbítrio, é ele, o espírito dele. Ele vai sucumbir ou ele vai se adiantar o passo. Mas enquanto ele estiver embaixo das suas asas, na sua casa, sendo ainda responsabilidade sua, tudo e qualquer coisa que ele fizer de bom ou de ruim, a culpa é dos pais. Desculpa. Então, tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Você chama um pai numa escola, como eu chamava os pais dos meus alunos, falava assim, olha, seu filho está com um péssimo comportamento. Eu preciso descobrir o que está acontecendo para eu poder ajudar ele. O pai e a mãe, a princípio, já mente. Professor, ele tem tudo. Não tem motivo de ser assim. Em casa ele é ótimo, em casa ele faz a lição, em casa ele é bonzinho, ele faz as tarefas da casa. Agora aqui eu não sei, eu acho que o problema é a professora, eu acho que o problema é a escola, eu acho que o problema é o colega. Então terceiriza o problema da criança, estampa o problema, né? Coloca lá uns panos em cima do problema e deixa por isso mesmo. E a professora, se não ficar investigando, não sabe o que o Zezinho tem e vai continuar trabalhando com ele superficial, ou seja, aquela criança está dando um sinal de alerta. Olha, apatia ou disciplina significa problema. E o professor tem que investigar o problema. Tem que descobrir o que é e tem que trabalhar aquilo ali. Primeiro a gente trabalha com a família. A família não dá resultado, a gente vai trabalhando pela borda, que nem mineiro. A gente vai lá até alcançar aquele Zezinho. Alcançou o Zezinho? Aí a gente começa a trabalhar nele as informações, né? Pra gente poder chegar no Zezinho, precisa das informações. É o que eu tô falando. Primeira informação. A informação não é só ficar julgando droga faz mal. Todo mundo sabe que droga faz mal. Mas vamos lá, tem que esmiuçar, né? Então eu levava a polícia para a sala de aula, eu levava meus alunos para quartel, eu levava para museu de droga lá no DENARC, eu trazia delegados, eu trazia policiais para dentro da sala de aula, eu trazia a GCM, eu levava para a GCM. Então, quer dizer, trabalhando com a área da segurança, você tem ali um ramo assim diverso para trabalhar o tema droga prevenção. Deu informação? Chumbou de informação o Zezinho? Tá. Então agora chegou o momento de tocar o coração dele, para que ele saiba fazer as suas escolhas, né? E para ele saber fazer as escolhas, eu preciso trabalhar uma coisa muito importante nesse Zezinho, a autoestima. E a autoestima está ligada ao quê? Ao campo espiritual. Se você trabalha a autoestima da pessoa, não é para ela ficar vaidosa, não é para ela cuidar do cabelo, para ela cuidar da sobrancelha, colocar botox na boca, aumentar a bunda, peito, isso daí é vaidade. Quando você trabalha a autoestima, é você fazer com que aquele cara entenda que ele é um espírito, que ele é importante para Deus, que ele é único,
que ele vai se desenvolver moralmente, que ele vai se desenvolver para outros mundos ainda melhores, ou seja, você vai incutindo nele a importância do seu ser, do seu íntimo, e não a sua superficialidade. Cuidar de hábitos e higienes faz parte, nós estamos num mundo de prova e expiação, onde ele é completamente material, e a matéria tem que ser cuidada para ela poder garantir um bom tempo de uso. O nosso corpo, para ele ser usado, ele tem que ser cuidado. Isso não tem o que ser discutido. Mas quando você trabalha o íntimo da criatura, quando você toca nela e fala para ela, escuta aqui, cara, você é importante. E ele acredita que ele é importante, não tem ninguém, não tem nada que chegue perto dessa criatura. E aí é que tá, você dá o conhecimento, você enche ele com sentimentos, com aquela importância de vida que ele é. Você mostra para ele que ele deve manter essa autoestima. Mas o passo que você tá fazendo isso, o Zequinha ou o Zezinho lá, ele escapa de você, ele não quer te ouvir, ele se fecha, ele não tem, é concreto, né, que tem entre você e ele, ou um abismo que tem entre você e ele. Como que você vai atingir uma criatura como essa? Como que você vai conseguir tocar nela se ela não deseja de forma alguma? Mesmo ainda criança, mesmo adolescente. Então, adolescente, então nem se fala, como é difícil. Eles estão vendo a mão crescer de um lado, a outra não cresce. Eles estão vendo um braço bater nas coisas porque cresceu demais e eles já não têm noção de espaço, de coordenação. Eles veem pelo para tudo que é lado e esse pelo antes não nascia, agora está nascendo e nasce um aqui, outro aqui, não é igual, não é regular. Eles começam a olhar para o corpo deles e não se reconhecem mais como aquela criança. Aí na adolescência aquela coisa, você tá grande demais para isso. Aí daqui a pouco, quem você pensa que é? Você ainda não é um homem. Então, quando eles começam a escutar esse tipo de coisa, isso desequilibra demais. Porque, poxa, para algumas coisas eu sou criança, para outras coisas eu já sou um homem. E afinal de contas, o que eu sou? Então, nesse período da pré-adolescência e adolescência, é a pior que tem. Isso daí qualquer um vai assinar comigo. É a pior fase que tem. Todos nós já passamos por isso. É uma fase de instabilidade total. E é a fase onde o amigo da onça senta junto. Tá, isso aqui é para te acalmar. Tá, isso daqui vai te fazer bem. Olha, eu tomo isso daqui e nem percebo nada. Então, quando o amigo da onça se aproxima, que não é mais o pipoqueiro da porta da escola, mas é o amigo da onça, é o primo mais próximo, é o irmão, às vezes é o próprio pai. Toma uma cervejinha aí que relaxa. Aí o cara fala, pô, isso aqui é minha fuga. Droga é sinal de fraqueza, é sinal de instabilidade, de insegurança. Não é um cara forte que bebe, que fuma, que usa droga. É um cara fraco. É o contrário, tá faltando alguma coisa, ele tá suprindo aquilo. Aquilo ali é uma fuga para ele. E eu falo isso porque eu já tive no meu período também que não foi nada fácil. Falo de tabelinha. Então tudo aquilo que a gente fala, geralmente a gente tem um conhecimento, seja porque a gente viu, participou, ou porque a gente já fez. Então, e eu já tive um momento de beber, não beber muito, mas eu sou fraca, não conheço meu corpo, de beber pouco, mas de fazer um efeito grande, de chegar na minha casa ao ponto de ter que subir uma escada do sobrado sentada. E eu não bebi tanto não foi pra encher a cara, mas o corpo é fraco. Para outras pessoas, o que eu bebi, as pessoas bebem e ainda faz o 4 no pé, na perna, né? Eu não. Cheguei em casa, tive que subir meu sobrado da minha casa sentada, porque eu não conseguia subir a escada. Pra vocês terem uma ideia. Hoje eu falo isso com nenhum tipo de graça. Eu tenho vergonha, mas eu fiz, passei. E quem não, né? Todos nós temos uma história triste para contar, não é só alegria não. Foi um processo e graças a Deus foi preciso, sempre eu tive anjos em volta, foi preciso um cara chegar em mim, segurar no meu braço uma vez e falar para mim assim, você não é isso, para, você tá indo longe demais. Eu dançando no salão, porque todo final de semana eu era obrigada a ir para um salão, vocês não vou contar os detalhes, mas eu era obrigada, não ia porque eu queria. E aí eu chegava nesse salão, eu tinha que esparecer, para não ter que ver o inferno. Aí eu comecei aquelas danças de passinho, né? Década de 80 e tal, a gente dançava passinho. Os passinhos pra mim tudo bem. Mas aí você bebe, teu corpo é uma porcaria pra bebida. Ah, teve uma vez que eu tava rodando no salão, o cara veio, segurando meu braço e falou assim, você não é isso.
Anjos, pessoas que Deus coloca na nossa vida, que eu nem conhecia direito. Pessoa, você não é isso, para com isso, você está fazendo um papelão. Aí eu falei, realmente, agora eu caí na real. Então, às vezes você precisa disso, mas se você quiser aceitar, é tudo você que escolhe. O adolescente, ele escolhe entre aspas, porque ele está naquele processo do certo e o errado. Mas depois que ele se constrói enquanto homem adulto, mulher adulta, aí já não tem mais essa de, eu não sabia, eu tava no... Não, peraí. Aí já é uma questão de escolher, é sério, né? Então, nós preparamos na juventude, na infância, aquele homem e aquela mulher no futuro. A mãe e o pai, que eles podem dormir sossegados, são aqueles que veem os seus filhos trabalhando, que veem seus filhos produzindo e criando novas famílias e tendo uma estrutura. E a mãe e o pai olham lá atrás e falam assim, poxa, eu trabalhei tanto, mas valeu a pena, né? Eu penei para criar esse indivíduo, essa indivídua aí, e agora valeu a pena. Agora, e aquele outro pai e mãe que vê o seu filho jogado no meio das drogas? Mas eu trabalhei tanto, eu dei tudo, não sei o que. Então, de repente você deu tudo, né? Mas eu trabalhei tanto, eu não podia ficar com ele não tinha com quem ficar, mas eu precisava dar o que comer. Então, faltou, né? Sempre tem alguma coisa lá atrás que justifique o comportamento adulto do filho. Mas, no fim das contas, tem a questão do livre-arbítrio. Então, ensinar é fundamental, é obrigação dos pais, não é favor. A dedicação dos pais, o carinho dos pais, os pais estarem atentos a tudo. Eu sou bem paranoica. Qualquer coisinha que estava saindo do caminho, eu falava, opa, volta pra cá. Não sei o que fulano falou, não sei o que, eu achei tão engraçado. Você achou engraçado o que o fulano falou? Tá certo o que o fulano falou? Eu sou esse tipo de mãe. Que eu ficava em alerta com as coisas e já dava meus pitacos ali no meio. Funciona ou não funciona? Não sei, né? É só lá no meio da vida dele hoje que ele vai se encontrar diante dos ensinamentos ou dos pitacos ou desse lado meio paranoica que eu tenho de ver cada detalhe, o que é bom e o que é ruim, tá sempre atenta. Com a educação dele eu estava sempre atenta. Eu procurava ver sempre as coisas boas, essas eu não comentava, eu acho que o que eu errei muito foi nisso, que aquilo que era bom eu não ficava comentando muito não. É bom, tô sossegada. Mas aquilo que eu via, né, que era perigo, opa, cuidado, aí eu tinha que ir lá e dar meus pitacos. Então, algumas vezes eu exagerei nisso daí, tanto é que ele fala, né, que eu só vi o lado ruim das coisas. Não é que eu via o lado ruim, o lado ruim você tem que corrigir, o lado bom você não precisa fazer nada, tá bom, né? Então, conhecimento, informação, tem que ter autoestima, e aí essa garotada fica longe do que é ruim através da noção da importância da sua espiritualidade. É importantíssimo, volto a repetir, como eu sempre defendo, é importantíssimo a evangelização. Não é uma questão de dogma, de ritual, ou de você abraçar o que já tem nas outras religiões, é uma questão necessária. Não adianta esperar o cara completar 30 anos para ele poder conhecer as obras do Kardec, ele tem que conhecer desde criança. E para isso não adianta perguntar, filho, você quer ir para a evangelização? Porque a criança vai falar, não, mãe. É claro que ela vai falar não. É gostoso estudar? Para algumas pessoas, desde que nasceu, depende da evolução espiritual daquele ser. Mas para grande parte que está no planetinha de prova e expiação, nós somos atrasados. Então é lógico que nós não queremos adiantar. Nós estamos aqui forçados nesse planeta. Ninguém está aqui porque, eu amo o planeta Terra. Nós estamos aqui porque não temos condições de estar no planeta superior, porque nós somos preguiçosos. Então, o espírito, mesmo que ainda criança, ele não tem o que querer. Tem muita coisa que você tem que impor. Não, você não tem o que querer. Você vai para a evangelização, você não tem que ir para a escola. Você não tem que aprender o beabá na escola. Então, aqui você vai aprender o beabá de Jesus. Você tem que ir, você precisa estudar. Essa parte do fortalecimento do espírito, eu não preciso nem falar, gente. Quem anda com Jesus tem que ter medo de alguma coisa?